Meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Soul Soul no Frieren. E esse vídeo vai ser muito esclarecedor porque eu vou falar exatamente de um dos episódios mais importantes da obra. Isso porque foi nesse episódio que o triste passado da Frieren foi contado e foi nele também que você descobriu o quão poderosa ela é e também teve uma informação que vai te seguir até o final da obra. Por isso vai ser muito bacana, então bora lá! Então, galera, vocês vão lembrar que o episódio começou mostrando o Lugner, aquele demônio que eu falo que é o demônio galã, que ele é todo estiloso, ele ferido mortalmente, depois de perder para a Ferne. E ele tava se perguntando como que ele perdeu por uma menina com uma mana tão frágil. Ele vê a mana dela ao redor do corpo da Ferne, e ele vê que é uma mana tão pequena. E ele não entende como que ele perdeu. Porque vocês vão lembrar que no vídeo passado, e também no episódio passado, ele falou assim: ah, eu vou tentar segurar os ataques dela, que são muito rápidos, até a mana dela acabar. Mas a mana dela nunca acabou. Então ele não sabia muito bem o que tinha acontecido. Por que a mana dela estava intacta ainda, né? E aí ele fala que sente em um momento uma sensação estranha. E fica atento nessa sensação porque ela é reveladora. E quase ninguém presta atenção nela. Mas ele sente essa sensação estranha e logo depois ele percebe alguma coisa e fala pra Ferne assim: cara, vocês são uma vergonha pros magos. Tipo, e a Ferne meio que fala: nós sabemos disso. Tipo, a Frieren sabe disso melhor do que ninguém. E isso ficou meio enigmático, mas vai ser explicado mais pra frente. E as revelações começam logo na cena seguinte, porque o anime corta e mostra há mais de 1000 anos atrás, né, sobre o passado da Frieren. E nesse momento já mostra um vilarejo de elfos com todo mundo morto, todos os elfos mortos, e chegando uma mulher, que é a Flame, a mestra da Frieren. Aí ela chega a ver todo mundo morto e encontra um dos generais do Rei Demônio morto também. E na frente do general tinha uma pequena elfa novinha, que era a Frieren. Né? Quer dizer, a Frieren naquela época, há mais de 1000 anos atrás, já matou um general do Rei Demônio. E aí ela tava sozinha, né? Porque todo mundo do vilarejo morreu. E a Flame até fala assim: você matou ele sozinha? E ela meio que não responde, mas a Flame fala: olha, você é muito poderosa, mas você é uma idiota. Ela realmente chama a Frieren de idiota e fala que bater de frente é uma atitude besta, né? Que não adiantaria ficar batendo de frente com os demônios. E até fala assim: olha, eu nunca vou conseguir entender magos poderosos. E vai andando. E aí a Frieren fala pela primeira vez e fala o seguinte: você sabe o que é ser um mago poderoso, porque você é muito mais poderosa do que eu. E aí a Flame para e fala assim: por que você acha isso? E ela fala: é só um palpite, uma sensação. Que foi a mesma sensação que o Lugner teve agora há pouco com a Ferne. Então vai acompanhando porque tá tudo interligado. E exatamente pela Frieren perceber que ela é poderosa, a Flame resolve pegar ela como uma discípula. E aí você vê que ela bota a Frieren nas costas, não que isso é muito difícil, que a Frieren deve pesar o quê? 30 quilos, e vai andando com ela. E a Frieren nesse momento fala que ela era a mais poderosa do vilarejo dela. Então, acompanha comigo. Há mais de 1000 anos atrás, antes dela ser treinada pela Flame, ela já era a elfa mais poderosa do vilarejo dela. Então você já tá vendo que o nível dela é muito alto. E no meio do caminho aparecem lá 3 demônios para matar a Frieren. Né? E aí é legal que eles falam o seguinte: ô humana, deixa a elfa aí e vai embora. E é interessante nesse momento porque a Flame não deixou a Frieren, óbvio, mas ela faz como se fosse deixar. Você vê que ela bota a Frieren no chão. E o interessante é a inexpressividade da Frieren. Porque atualmente a Frieren tá ganhando emoções, expressões, características. Mas olha como ela era nessa época. Ela mal falava. E quando ela foi colocada no chão, assim, na cabeça dela, ela deveria estar achando que a Flame ia embora e entregar ela pros demônios. E você viu a expressão que ela fez? De ó, tô nem aí. Cara, era muito estranho. Ela era muito fria e muito out. Mas será que não é por causa de ter perdido todo o pessoal do vilarejo também, não? Possivelmente. Né, aí? Possivelmente, mas o que é engraçado nisso, sabe o que é? Não mostrou ela derramando uma lágrima. Né? Isso ela era muito out mesmo, cara. Por mais que ela podia estar em choque, ela é muito desconectada de emoções. E os elfos são assim, né? Tá explicado até na história. E aí, a Flame vai lutar contra os demônios e ela dá um ataque, mata os 3. E aí a Frieren fica, tipo assim, meio surpresa do tipo: cara, como que ela matou aqueles 3 demônios tão fortes com um golpe? E aí ela mostra a verdadeira mana dela, que a mana da Flame, quando apareceu, é pequenininha.
E depois que ela libera, mostra que é grande. Não é enorme, mas é grande. E ela fala que ela oculta a mana dela para enganar os demônios. Então, entenda a lógica disso. O poder da magia de um mago está limitado pela técnica da magia, o quão poderosa é a magia por si só, e também pela mana. Então vamos supor, eu vou dar uns números só para ficar mais claro. Imagina que o mago tem 20 de mana, é só um número. 20 de mana. Ele tem um limite de poder, de dano com a magia dele, limitado ao 20, a mana, certo? E para você defender a magia desse mago, você precisa fazer uma barreira de nível 20 de mana, equivalente. Se a magia da sua barreira for menor do que a mana do ataque, o ataque passa. Eu acho que vocês conseguem entender isso de boa, né? Então, qual que é a estratégia da Flame? Ela finge ter uma mana muito pequena, tipo 10, sendo que tem uma mana de 100, e o cara vai fazer uma barreira de 10, achando que a mana dela é aquela, só que a magia dela é muito mais forte, quebra a barreira e mata o cara. Então ele não tem nem tempo de trabalhar a magia dele, certo? E foi por isso que o Lugner contra a Ferne tomou a estratégia errada, de esperar a mana dela acabar. Porque a Ferne também faz isso. Entendeu? E esses 3 demônios, no mangá principalmente, a Flame fala que eles eram até melhores do que ela, mas perderam por subestimar. Porque acharam que a mana dela era pequena, quando não era. E ela depois, inclusive, fala o seguinte: engane os demônios com a sua mana, assim como os demônios enganam os humanos com as palavras. E essa é a ideia por trás de tudo. E uma outra coisa importante para vocês entenderem o poder da Frieren, reparem na mana da Flame, porque vale lembrar que ela é uma maga lendária e ela fez aquela barreira naquela cidade que eles estão agora, que até agora nenhum demônio conseguiu passar. Então, aquela mana dela foi responsável por aquele feito. Então, imagina da Frieren. Então, bora lá que vocês vão entender mais. Porque na cena seguinte, mostra a Frieren começando a treinar o controle da mana dela. E a mestra dela fala para ela controlar a mana dela para sempre. E logo depois tem uma cena que a Frieren pergunta: ô mestra, por que os demônios, já que eles são tão espertos, por que eles também não mentem sobre a mana deles? E ela explica que a mana para os demônios é como se fosse o dinheiro ou o status para o ser humano, certo? Então assim, pro demônio ter mana é uma questão de orgulho. Quanto mais mana você tem, mais o demônio tenta mostrar, porque é uma forma dele mostrar que ele é importante, dele ser bem tratado, porque um demônio sem mana é escorrachado na sociedade. Então, quanto mais mana você tem, mais você quer mostrar. É tipo um nobre que ostenta roupas, joias. É a mesma coisa. E ela até fala que um demônio pode ocultar a mana dele por um tempo, só pra não ser descoberto. E isso é como um nobre se vestir de aldeão só pra se disfarçar por um momento. Mas um demônio jamais vai fazer isso pra sempre. Porque seria como um nobre largar toda a riqueza dele e viver como um plebeu. Não faz sentido. Entende? Então, os demônios são muito orgulhosos da magia e da mana. É uma questão de status. E por isso eles nunca fazem. E depois o anime dá um time skip de 50 anos. E já mostra a mestra da Frieren bem velha, já bem velhinha. E ela até fala que só ensinou a Frieren magias para lutar e para se vingar. E ela, você pode reparar que ela fica meio triste, porque quando ela pergunta pra Frieren se ela gosta de magia, ela fala, podemos dizer que sim, mas antes ela falava que amava magia. Então meio que a Flame fica, caraca, eu só ensinei coisa de luta, e ela perdeu o amor pela magia. Né? E ela dá uma dica também, a Flame, muito importante, que ela fala o seguinte: olha, não tente se destacar, não tente chamar muita atenção. Seja discreta, porque a hora que você vai se destacar é quando você matar o Rei Demônio. Até lá, esconda a sua presença. Isso é muito importante porque fez com que ela, durante séculos, não chamasse a atenção dos demônios. E ninguém foi atrás dela. E ela sobreviveu e conseguiu matar o Rei Demônio junto com o grupo dela. Ou seja, foi uma estratégia muito boa porque a Flame teve uma visão de tempo sensacional. E também ela fala que quando ela morrer, ela gostaria que a Frieren fizesse um jardim de flores no túmulo dela. E que a magia favorita dela era de fazer um jardim de flores. E a Frieren pede pra ela ensinar a ela essa magia, e por consequência vai virar a magia favorita da Frieren também. E depois mostra a mestra dela morta, já só o túmulo, e aquele jardim de flores, né, indicando que a Frieren aprendeu e fez a magia pra mestra dela.
E depois o anime vai mostrando os séculos e séculos que a Frieren passou. Na verdade foi quase um milênio, ou às vezes até mais de um milênio, desde a morte da mestra até ela encontrar o grupo do herói. E você pode ver assim que o tempo passou mesmo, porque você viu que tinha uma cidadezinha no fundo, ela tinha 2 casinhas, 3 casinhas. Aí vai aumentando, vai construindo um murinho de madeira, aí depois um muro grandão. E ela também luta nesse meio contra uns demônios, que são tipo os cachorros lá, né, com chifres. E sim, demônios não são sempre iguais humanos, tem alguns que parecem animais. E isso a vida dela foi indo de forma monótona até o dia que o grupo do herói apareceu. E aí, finalmente, o grupo do herói aparece para recrutar ela. E ela fala assim, olha, eu nunca fiz nada demais aqui, o que vocês querem falar comigo? E o anão fala assim, o Reiter, que é o padre, ela é boa? Ele chega e olha, ela tem 1/5 da minha mana. E no anime, eles dão uma aliviada. Eles falam assim, posso dizer que ela é boa. Mas no mangá não foi assim não, vai estar a imagem aqui na tela. Ele fala, olha, podemos dizer que ela é mediana. Porque sim, o Reiter não era um cara qualquer. Um mago mediano tinha 1/5 da mana dele. Né? Então ele era muito forte. E aí, ela até... Por isso que a Frieren fica meio brava. Fala, nossa, que cara ofensivo. Vão embora, vocês não tem nada pra lidar com uma maga mediana não. Ela fica meio bolada por causa disso. Que no mangá ele falou uma coisa mais pesada. E aí chega o Himmel, com a sabedoria toda daquele cara. Ele fala o seguinte, não, você é a maga mais forte que eu já conheci. Aí a Frieren fala, por que você acha isso? Não sei, é uma sensação. Que foi a mesma sensação que a Frieren teve com a mestra dela, que foi a mesma sensação que o Lugner teve com a Ferne, e assim vai. Talvez vocês já estejam entendendo o que era essa sensação, não é? E logo no momento seguinte, o anime passa vários frames, vários trechos muito rápidos que você nem consegue ver, você tem que pausar para conseguir ver de algumas aventuras que o grupo do herói teve. O último frame é do Rei Demônio, eles lutando contra o Rei Demônio. E lá mostra como que foi um frame, só uma imagem de como que foi a luta contra a Aura. Que basicamente estava todo mundo lutando contra ela ao mesmo tempo. E o Himmel, já que ele é muito rápido, ele deu uma espadada no braço dela e a balança voou. Pra ela não conseguir usar a magia. Por isso que eles conseguiram vencer ela, porque senão é muito complicado. E agora eu vou falar finalmente do desfecho da luta da Frieren contra a Aura, que foi sensacional. Porque vocês viram que a Aura fala em um momento que a Frieren já gastou muita mana dela pra dissipar aqueles soldados dela. Eu falei isso no outro vídeo, que ela tava usando uma magia que dissipava os caras. Aí os mortos caíam e não ficava mais sob o comando da Aura. E aí a Aura falou assim, você tem certeza que tá tudo certo você gastar tanta mana na minha presença? E ela fala, olha, a sua mana nem é tanta coisa. Provavelmente você passou os seus séculos de vida vagabundando, vadiando, basicamente. Porque essa mana nem aumentou tanto da última vez que a gente se viu. E aí ela usa finalmente a magia da balança. Que eu já expliquei no outro vídeo, não vou repetir agora. E aí a alma da Frieren sai, e dela também, e vai na balança, e a da Aura pesa mais. E aí a Frieren fala, você me subestimou um pouco, porque eu estou retendo a minha mana, estou segurando a minha mana. Aí a Aura falou, não, você não está segurando sua mana, porque não tem nenhum sinal de instabilidade, e esse é o ponto, a instabilidade. E aí a Frieren fala, nossa, que surpreendente, os demônios conseguem perceber a instabilidade da Aura, sentir, né? Ela ficou surpresa. E é exatamente essa instabilidade que entrega quando o mago é poderoso, mesmo quando ele está escondendo a mana. E por isso que o demônio, o Lugner, sentiu uma instabilidade na aura da Ferne e falou, que instabilidade é essa? Ela tá segurando a mana, é por isso que ele ficou puto, porque isso é uma ofensa pros magos. Você é uma escória, ele falou. E foi por isso também que a Frieren percebeu na Flame que ela era muito poderosa. Era essa a sensação, era essa a instabilidade. Assim também como o Himmel, que mesmo sendo um guerreiro tinha uma sensação boa de mana, ele percebeu que a Frieren era poderosa. É exatamente essa instabilidade. Só que a Frieren praticamente não apresenta mais instabilidade porque ela treina isso há mais de 1 milênio. Então a Aura não percebeu nenhuma instabilidade dela e botou as 2 almas na balança, achando que, agora eu se consagro. Né? E ela pegou a espada e foi lá pra matar a Frieren. Só que a Frieren fala aquilo, né? Ô, Aura, você me subestimou demais, porque quem tá na sua frente é uma maga que treinou há mais de 1000 anos. E ela libera aquela mana, a mana gigantesca, tipo a mana da mestra dela, que fez aquela barreira impossível. É tipo isso perto da Frieren. Ela libera aquela mana gigante que tapa a mana da Aura. Cobre a tela inteira, a tela teve que afastar pra mostrar o tamanho da aura, da mana dela.
E a Aura fica com aquela cara de tacho, tipo, ferrou. E a balança, pum, desequilibra totalmente pro lado da Frieren. E a Aura cai na própria técnica. E a Frieren é tão bizarra, ela tem tanta raiva dos demônios, que ela poderia falar: ah, agora você vai me servir, vai fazer um monte de coisa, vai matar outros demônios. Ela tem tanto nojo, tanto desprezo pelos demônios, que ela só vira e fala: Aura, se mate. E sai. E aí a Aura bota a espada que ela ia decapitar a Frieren no próprio pescoço. E outra coisa que mostrou é que ela tava chorando. Ou seja, os demônios não têm sentimentos humanos, mas eles têm sentimentos. Tanto que eles amam a magia. Tanto que eles têm o ego deles. Tanto que eles não querem morrer. Você via que a Aura tava claramente chorando, não querendo morrer. Só que aí ela segue o que a Frieren falou e corta a própria cabeça. E morre. E assim, morreu. Acabou a luta contra a Aura e esse arco muito bacana e muito revelador. Esse episódio não teve tantas lutas, mas ele assim... Esses conceitos de reter aura, de controlar a aura, todos esses conceitos de hoje, de instabilidade, vão seguir vocês pra sempre na obra. Então é importante vocês guardarem ele. E eu não vou falar o que vai acontecer no próximo episódio, porque o vídeo já tá grande demais, beleza? Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui, porque ajuda demais. Se inscreva, porque eu falo sobre o seu Sono Frieren toda semana e com muita calma, beleza? Então eu conto com vocês no próximo vídeo e até lá! 魔族が言葉で人を欺く。お前は魔力で魔族を